Deus desta semana. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, verso 40, que é o tema do nosso mês, do mês do ensino. E nesta semana nós vamos falar sobre crescimento. Lucas, capítulo 2, verso 40. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você se acomodasse, tomasse o seu assento. Nós estamos com muita gente viajando, não é? Muitas pessoas aproveitaram para viajar, para dar uma viajada, coisa boa por isso. Mas que bom que você está hoje nesse lugar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 40. Se você está com seu celular, coloca no silencioso, não é? Vou esperar os irmãos se acomodarem. Lá atrás, quanto mais silêncio os irmãos fizerem, melhor, para que, não é, a palavra possa fluir em cada coração. E Deus nos abençoe nesse lugar. Inicialmente, quero parabenizar todas as mães que aqui estão. Deus abençoe todas as mães que nos visitam nesta noite. Que seja o Senhor a trazer do seu bem, da sua graça, da sua bondade sobre você, mãe. Olha, mãe é uma missão, não é? Esses dias a pastora tinha saído para resolver alguma coisa, atender alguém. E ela chegou e as crianças, foi nela, abraçou, beijou e disse: "Ô mãe, que saudade da senhora." E eu olhei e disse: onde é que eu fico nessa história? E a Rá, com a espoleta, disse: papai, nós lhe amamos, o senhor é maravilhoso, mas a mãe é a mãe. Engraçado, né? Ele quebrou no meio. O senhor é gente boa, nós lhe amamos, mas é porque a mãe é a mãe. Eu disse: tá bom, não precisa ser mais nada. Então, mãe é mãe, né? Só quem é mãe sabe a missão que você tem, o papel estruturante que você influencia, exerce na vida dos filhos. Embora hoje a mãe, ela sai para o mercado de trabalho, e às vezes essa mãe moderna, a educação do filho fica comprometida, mas mesmo assim o papel da mãe é fundamental, é estruturante na vida dos filhos. E é uma missão ser mãe, não é? É uma missão. Então as mães que aqui estão, que seja o Senhor a abençoá-las poderosamente. Vamos aproveitar a ocasião e dar um forte aplauso a todas as mães que aqui estão. Deus abençoe. Vamos então para Lucas capítulo 2, versículo 20, que é o tema, versículo 40, que é o tema da semana. Ali o menino começou a crescer e a ficar forte e sadio, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele. Diga: crescimento. Esta é a palavra de Deus e nós a recebemos. Crescimento é o tema desta semana. Eu já disse para os irmãos em outras ocasiões que Jesus é o nosso modelo para tudo que nós possamos imaginar na vida, não é? E ele, como Filho de Deus e como ser humano, como o Cristo, não é? O ungido, como Jesus, o Salvador, e como ser humano, ele ia crescendo em estatura, ele ia crescendo em sabedoria. Não tenha dúvidas que ele cresceu aos pés de um rabino. Embora um filho de Deus, não poderia se considerar um rabi se não tivesse sido discípulo de um outro rabi. Então Jesus com certeza recebeu a influência de um outro rabi, de alguém ali que lhe ensinou muitas coisas, além do seu pai, da sua mãe, além do conhecimento de Deus, além da revelação de Deus. Mas em muitas instâncias Jesus atuou como homem. Jesus não utilizou da sua divindade. Já disse isso semana passada. Jesus muitas vezes usou da sua humanidade. Até como é que ele iria nos entender se ele não utilizasse da humanidade sua? Então Jesus sentiu fome, tristeza, decepção, cansaço, frustração, uma alegria, felicidade, todos os sentimentos que permeiam a mente, a alma, o coração humano. Jesus sabe o que é isso. Então quando você e eu chegarmos diante de Deus,
Nós não precisamos chegar temerosos, com receio, em dizer: Senhor, não é? Será que o Senhor realmente entende o que eu estou vivenciando? Não tenha dúvidas, o que você está passando, Jesus sabe, porque muitas coisas que o ser humano passou, Jesus também passou. Então, Ele compreende e Ele entende você. Você pode dar um aplauso a Ele, por favor, faça. Se Jesus para nós é um modelo, Ele crescia em estatura, Ele crescia em graça diante de Deus, graça diante dos homens, Ele buscava o conhecimento. Nós, como igreja, nós desejamos, e às vezes nós somos até criticados, porque nós comentamos isso. Nós queremos que a nossa membresia, que os discípulos dessa igreja não sejam alienados, que vocês não tenham conhecimento da verdade. Nosso interesse é que, como igreja, você tenha o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, cresça em todos os sentidos. Nosso desejo não é apenas que você cresça financeiramente e seja próspero e não saiba como lidar com a prosperidade. Eu vou falar disso bem semana que vem. Semana que vem há uma história que o Spurgeon conta, que vou falar disso semana que vem. Ele conta que um pastor recebeu no altar um pedido de oração, e nesse pedido de oração um jovem dizia o seguinte: peço oração da igreja, pois eu ganhei uma grande fortuna como herança, e eu peço oração para saber administrar. Está aí uma pessoa sábia. Se não fosse sábio, ele ficaria bem quieto, porque quem sabe nem dizimaria a grande fortuna. Então ele pediu oração para saber administrar os bens. Então o nosso desejo é que você cresça financeiramente, mas que você também cresça em sabedoria para saber administrar os seus bens, para que os bens não levem você para o inferno. Nosso interesse é que você possa crescer intelectualmente, que você estude. Eu e a pastora fomos fazer a faculdade de psicologia, somos psicólogos. Nós queremos que a nossa membresia cresça. Teve irmãos que disse no começo, quando começamos a faculdade: pastor, será que o senhor não vai se desviar na faculdade? Alguns se desviam quando vem para a faculdade. Será que o senhor não vai ficar muito teórico? Não é? É tão bom assim só na espiritualidade. Eu digo: minha amada, eu vou estudar, eu vou fazer psicologia para melhor servir a minha membresia, para crescer cada vez mais. Depois que nós fomos para a faculdade, muitos irmãos que não sonhavam mais em voltar a estudar, voltaram a estudar, e muitos hoje estão na faculdade, porque nos viram como um modelo. Então o nosso interesse é que você também cresça intelectualmente, que você possa crescer, estudar, que você possa ouvir a pregação e dizer: isso está coerente, isso está certo. Em partes, escute uma coisa, em partes o pensamento crítico de discernir as coisas é sábio. Nós não podemos engolir qualquer coisa, nós não podemos ouvir qualquer coisa e dizer: oh, glória a Deus. Não, o que esse homem está dizendo? O que essa pessoa está falando? Tem muita gente dizendo por aí bobagem, as pessoas dizendo: manda mais, Jesus. Nem sabe o que está recebendo. Às vezes está recebendo maldição, está recebendo conselhos tolos, mas porque não tem conhecimento, não tem entendimento, não estudou um pouquinho mais a Bíblia, ou não escutou pessoas sábias, como eu disse há dias atrás, que o próprio Spurgeon diz: está comendo cinzas. Qualquer coisa que está dando para a pessoa está recebendo e não consegue se alimentar, porque não é a palavra de Deus. O nosso desejo é que você cresça, que você estude, mas que você use o conhecimento que você está adquirindo, o que você adquiriu, para ajudar as pessoas que estão ao seu lado e para a glória de Deus. Esse é o propósito do seu conhecimento. Meus irmãos, a maioria dos fariseus na época de Jesus, dos teólogos na época de Jesus, usavam o conhecimento para debater. Até hoje é muito comum lá em Israel estar os rabinos debatendo, discutindo, mas eles não saem disso. Às vezes tem pessoas que estudam um pouquinho mais para debater, para discutir, e essa não é a intenção da palavra de Deus. A intenção da palavra de Deus existe para você aprender, para você crescer.
Você estuda a palavra de Deus para se fortalecer, porque é alimento, mas também para você ajudar outras pessoas, não para debater. Tem coisas que não vai me adiantar. Um tempo atrás meu irmão disse: pastor, você sabia que Jesus era negro? Eu digo: como assim, rapaz? Não, eu lhe provo, não sei o que. Eu digo: meu irmão, eu não sei se ele é negro, se ele era branco, se tinha o cabelo encaracolado ou não, se era ruivo. O que importa para mim é que Jesus existiu, e isso é fato. Se ele era careca, se ele não era, sabe? Tem gente que vive umas teorias só para debater, só para discutir. Isso não acrescenta nada, meus amores. Permita-me chamar de meus amores, por favor. Não acrescenta nada. Use o conhecimento que você tem para edificar as pessoas que estão à sua volta. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Então, o nosso desejo é que você cresça fisicamente, que você cresça intelectualmente, que você cresça espiritualmente, que você cresça financeiramente, que você possa crescer em todas as instâncias da vida. Antigamente eu agia como um tolo, em outras palavras, como um menino, mas agora eu já estou, como diz aqui no sul, tá certo essa palavra, tarimbado? Usa essa palavra aqui assim, talhado, tarimbado, mais ou menos, não uso isso aqui não. Eu ouvi alguém falar esses dias assim, então não era do sul então. Calejado dava sentido, então assim de estar meio doentinho, calejado, mas tudo bem. Calejado, agora eu estou mais calejado, vamos dizer então. Então eu acho com mais sabedoria, com coerência, que a mesma pessoa que não cresce espiritualmente, não cresce intelectualmente, está na igreja anos ouvindo a palavra e não muda, não aprende, já está de barba branca e cabelo, nem cabelo tem mais, não é? O cabelo está caindo, está lá, de bengalinha na igreja, mas é o mesmo ranzinza de sempre, o mesmo murmurento, cheio de manias. Querido, chega dessas coisas. Você já está um tempo conhecendo a Deus, conhecendo a palavra, sendo discipulado, participando da escola, crescendo. Jesus é o nosso modelo. Ele cada dia foi crescendo e conquistando a admiração de todos à sua volta. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: que bom que meu líder cresceu, que bom que meu irmão avançou, que bom que ele está nesse nível, que coisa boa. Essa pessoa chegou aqui na igreja tem gente, chegou aqui e nem sabia conversar. Aqui na igreja tem gente, tem líder nosso hoje, que não sabia, que era tão tímido, que não sabia chegar para uma pessoa e conversar com a pessoa. Hoje é líder de grupo, hoje é líder de equipe. Então eu vejo o crescimento de pessoas. Tem gente que chegou aqui e não sabia fazer uma oração, hoje é líder de célula excelente. Tem gente aqui que chegou na igreja, conhecia a Bíblia toda distorcida, hoje lê a palavra com coerência, com entendimento. Tem pessoa que chegou aqui na igreja, tudo via demônio, tudo via anjo, mas que hoje não. A pessoa esfregava os olhos um pouquinho na adoração e ficava aí, e parece que tem umas estrelas. A pessoa: estou tendo uma visão. Não, porque forçou o olho. Hoje ela sabe que o que forçou o olho não foi visão, não era estrela que estava voando na igreja. A pessoa está aprendendo. Não é qualquer pessoa que chega e diz: eu sou o Senhor, que a pessoa vai atrás. Isso é um sinal de crescimento. O nosso desejo como igreja, seguindo o modelo de Jesus, é que você busque o conhecimento, não para se envaidecer, não para se gloriar, mas que através de mim, de você, Jesus seja glorificado, para que o Pai, para que Deus seja glorificado. Diga glória a Deus. Vamos para Oséias, capítulo 6, versículo 3, por favor. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: precisamos muito conhecer o Senhor. Vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele nos responderá. Tão certo como a manhã vem depois da noite, ou a chuva chega quando a primavera rega a terra. Digam amém. Além de nós buscarmos conhecimento da vida intelectual, conhecermos as pessoas que estão à nossa volta,
que nós temos que ter o conhecimento primeiro, é o conhecimento de Deus. Se nós conhecermos a Deus, nós conheceremos o seu amor, nós conheceremos a sua palavra. Nosso desejo, igreja de Deus, é que você conheça o Deus que você serve, que você tenha o conhecimento de Deus. Por que Deus existe? Muito mais de nós conhecermos o poder de Deus. Deus já disse a vocês isso. Deus não quer ser conhecido pelo seu grande poder, mas Deus quer ser conhecido pelo seu grande amor. Conheça o amor de Deus, conheça a misericórdia de Deus. Cada dia mais nós precisamos conhecer a Deus. E como eu conheço a Deus? Através da sua palavra. Aqui está a revelação de Deus. Jesus disse aos discípulos: se vocês olharem para mim, vocês verão o Pai. Olhem para mim e vocês verão o Pai. Quem conhece a mim, conhece o meu Pai que está nos céus. Como é que eu posso conhecer a Deus? Através da palavra que Ele deixou. Como é que eu conheço a Deus? Olhando para o meu irmão. Como é que eu posso conhecer a Deus? Olhando meu irmão e vendo a transformação na vida dele. Os maiores milagres, eu tenho dito, não são aqueles que são visíveis, são aqueles que são invisíveis. Porque muita gente é curada da lepra exterior, mas da lepra interior continuam do mesmo jeito, leprosos na alma, insensíveis à voz de Deus, insensíveis à palavra de Deus, e não conhecem a Deus. Muita gente está operando milagres, sinais e maravilhas, mas não esqueça, no último dia chegarão diante de Deus e dirão a Ele: Senhor, nós curamos no Teu nome, nós libertamos no Teu nome, nós profetizamos no Teu nome, nós falamos em língua no Teu nome. Deus vai dizer para eles, vai olhar e vai dizer: eu não conheço vocês. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Escute uma coisa, queridos, o que Deus quer de nós é que nós possamos avançar em conhecê-lo. Conheça a misericórdia de Deus. Pense no homem que conhecia a Deus, era Davi. Ele diz: a tua misericórdia dura para sempre. Ele conhecia a Deus, ele conhecia a misericórdia de Deus. Cada dia eu procuro conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, qual é a vontade dele para a minha vida. E à medida que eu vou me transformando, mudando, eu vou entendendo a sua vontade, vou me transformando e vou conhecendo. Como é que eu posso saber que alguém conhece a Deus? Pela transformação na vida dele. Ele chega de um jeito, ele tem várias manias, mas à medida que ele vai conhecendo a Deus, ele vai se transformando, e assim ele vai crescendo. E quando eu vou vendo a transformação nele, eu vejo que essa mudança só pode ter acontecido por causa de Deus. Eu conheço o fulano, ele é muito maniático, ele não mudaria. Era uma pessoa com uma boca suja, só falava palavrão. Hoje é uma pessoa que não mais pragueja, não mais fala palavrão. É uma pessoa que só fala do amor de Deus. Então está aí, eu estou vendo Deus na vida de alguém. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, eu posso ter alegria. Nós precisamos, queridos, ensinar os nossos filhos a conhecerem a Deus. É o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos. Nossas crianças hoje, elas entendem muito de iPhone, de iPad, de internet, né? Nós ficamos às vezes voando, mas eles entendem disso. E eu pergunto a você: nossos filhos conhecem a Deus? Ou eles só conhecem o caminho da igreja? Nós estamos criando nossos filhos dentro da igreja, ou nós estamos criando nossos filhos na presença de Deus? Nós precisamos pensar, porque eu sou pai. Essa semana recebi um pastor da cidade muito preocupado com o filho. Depois de 20 anos, o filho agora não quer saber da igreja. Isso é lamentável. O pastor veio pedir a minha oração, um colega meu aqui da cidade. Disse: pastor, ore comigo. É bravo isso para mim. Arrumou uma moça que não é da mesma fé. Isso para mim está me machucando. O que eu faço? Eu digo: vamos continuar orando. Ele tem uma semente. Um dia Deus vai fazer uma obra. Digam amém. Não desista dele. Ah, pastor, mas na minha igreja as pessoas ficam lá criticando. Eu digo: é seu filho, você não pode rejeitá-lo. Continue orando. Sabe aquele pai, aquela mãe
fale que é rebelde. Deixa que fale que não sei o quê. Não desista dele, continue orando. Um dia a sementinha vai brotar. Ele vai voltar para a casa de Deus. Isso é verdade. Isso pode acontecer. Então vamos ensinar. Ele até pode em algum momento dar uma escapadinha, querer se aventurar no mundo, mas um dia ele volta. Então nós precisamos plantar a semente do conhecimento da palavra de Deus para os nossos filhos. Se tem um presente que você e eu, pai, devemos, mães, dar aos nossos filhos, é uma Bíblia, é a palavra de Deus, é ler com eles, é estudar com eles, é orar com eles. Se você é líder de célula, levá-los a ser um líder como você. Não que eles são obrigados a ser um líder de célula, porque eu prego e minhas filhas têm que pregar, porque eu sou pastor, elas têm que pregar. Não, em hipótese alguma. Mas uma coisa eu não abro mão: eu sirvo a Deus, elas têm que servir a Deus também. Eu amo a Deus, elas têm que amar a Deus muito mais do que eu amo. Isso você não pode abrir mão. De outras coisas você pode abrir mão. Eu toco, meu filho também tem que tocar. Às vezes ele não tem o dom para tocar, mas quem sabe para cantar, para dançar, sei lá. Mas uma coisa você não pode abrir mão: de implantar nos nossos filhos o conhecimento da palavra de Deus. Amados pais, mães que aqui estão, esse mundo cada dia me assusta. A cada dia esse mundo me assusta. Os valores cada dia mudam. As ciências cada dia mais estão voltadas para o mudanismo. Cada dia mais a sociedade, os valores invertidos. Olha, criar filho nessa geração e na vindoura só na muita misericórdia de Deus. Porque debaixo dos nossos olhos eles podem se perder, porque eles têm um mundo nas suas mãos. Nossos filhos têm um mundo nas suas mãos, a um clique. Então que grande responsabilidade nós temos de orar com os nossos filhos, de acobertá-los em amor, de plantar neles a palavra da verdade, colocar na mente e no coração deles o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor. E se em algum momento o diabo querer laçá-los, nenhuma arma forjada contra os nossos filhos vai prevalecer, porque maior está conosco do que aquele que está no mundo. Nossos filhos serão guardados por Deus. Então que cada dia nós possamos fomentar o conhecimento em nós, mas também para os nossos filhos. Mas eu pergunto aos senhores e às senhoras que aqui estão: que conhecimento de Deus nós passaremos aos nossos filhos se nós não conhecemos a Ele? Como eu vou apresentar a Deus os meus filhos se eu não conheço a Deus? Se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não tenho uma via de acesso com Ele? Como vou apresentar a Deus para os meus filhos? É uma coisa para se pensar. Eu preciso conhecer a Deus, buscar o conhecimento da sua palavra, aprender, ouvir, para poder passar aos nossos filhos. E isso é fundamental para a nossa vida. Digam amém. Quero convidá-los para Provérbios, por favor. Vamos lá. Eu estou correndo porque tem algumas apresentações hoje para as mães, então vamos lá, vamos correr um pouquinho. Provérbios capítulo 22, versículo 6, por favor. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Instrua o seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Amém? Essa é uma verdade que nós precisamos guardar para o nosso coração. Quem aqui tem filho? Levante sua mão. Coisa boa. Separe momentos para orar com os filhos. Separe momentos para ler a Bíblia com eles, para fazer a célula familiar. Que não seja novidade sentar à mesa e dar graças.
que seja assim uma prática comum, sentar a família à volta da mesa e dar graça pelo alimento. Que seja uma prática comum a família orar em casa, colocar os filhos e dizer: você agora faz oração pelo alimento, agora você dá graça pelo alimento, agora você faz isso. Assim como nós ensinamos os bons costumes, ensinar a ética, ensinar o bom comportamento, ensinar a moral, ensinar a se portar na casa dos outros, muito mais ainda, nós vamos ensinar o padrão bíblico, o padrão divino. Não é aquela coisa de prender os nossos filhos numa redoma e dizer: são os mais santos, são os melhores. Ninguém é tão santo. E se em algum momento nossos filhos falharem em algum pecado, em alguma falha, que nós sejamos os primeiros a corrigi-los, mas também a perdoá-los. Porque, como eu disse para esse pastor essa semana, eu disse: ninguém está sujeito. Aliás, todos estão sujeitos a falharem. Muito mais ainda que é filho de pastor, que é muito visado. Ó, o filho do pastor, olha a filha do pastor. As pessoas visam muito: ó, o filho do líder, está correndo na igreja, o pai é líder, não é? Primeira coisa que vê, filho de líder é visado. Eu digo: mas use de misericórdia, você é pai. Use de misericórdia. Você foi jovem, você nunca aprontou na vida. Ele deu risada comigo, chegou chorando. Depois ele deu risada: você nunca aprontou na vida? Ele disse: opa. E chega eu disse: então, rapaz, ninguém é tão bom assim. Não vamos condenar os nossos filhos, mas vamos trazê-los em amor, ensinar a palavra, ensinar os princípios. E se em algum momento ele tirar um pouquinho o pezinho do caminho, um dia ele vai voltar, ele vai tomar consciência. Sabe aquele filho pródigo? Você sabe por que ele voltou? Ele só voltou para a casa do pai porque ele sabia que o pai o receberia em amor. Tem filho que nunca mais volta para a casa do pai e da mãe. Sabe por quê? Porque ele sabe que o pai vai bater a porta na cara dele. O filho que volta para a casa do pai é aquele filho que sabe que o pai vai recebê-lo em amor, independentemente do que ele tenha feito. O pai vai recebê-lo. Quando o filho pródigo caiu em si, ele disse: eu fiz uma burrada, eu deixei a casa do meu pai, eu deixei o amor do meu pai. Eu vou voltar e eu vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas pelo menos me aceita como um dos teus servos. Quando ele pensou nisso, ele sabia o quanto o pai amava os servos. Pense, gente, quem zela dos servos, quem ama os servos, muito mais amará o filho. Esse homem sabia o quanto seu pai era amoroso. Eu disse esses dias que a lembrança que nós temos que deixar para os nossos filhos, entre tantas, é do nosso amor. Se tem uma coisa que a mãe me deixou como legado, é da mãe amorosa que ela foi. Já disse isso para vocês aqui. Quando eu penso na mãe, eu penso numa mulher de oração, mas eu penso numa mulher muito amorosa. Aquilo que faltou do pai, minha mãe supriu todo o amor. Então não há nenhum trauma em mim, carência em mim. Só um pouquinho às vezes. Mas aí tem a esposa, tem as crianças, aí a gente ajuda uns aos outros. Diga um amém. Se eu for amor do Senhor, eu posso ficar aí. Você pode melhorar seu aplauso, por favor. Que os nossos filhos possam olhar para nós e ver em nós amor. E se eles tirar o pezinho fora e tentar se aventurar no mundo, quando vier a consciência, como filho pródigo, eles possam pensar: eu vou voltar, e eu sei que meu pai não vai me criticar, não vai apontar o dedo na minha cara e dizer: sua pecadora, seu pecador. Eu sei que meu pai vai me receber. Gente, que nós possamos ser uma igreja assim. Se as pessoas saírem e quiserem voltar, que nós possamos abraçar e dizer: que bom que você veio, que bom que você voltou. O que houve aí? Deus falou, tocou em alguém, diga um amém. Mas que bom essa barba, que nível, rapaz, Alex, mas que padrão, tio. Que elegância. Hã? Muito bem, diga um amém. Escute uma coisa, queridos, as pessoas que saíram da nossa célula, da igreja, e que deram uma volta, não é? E agora dizem: eu quero voltar.
Você voltou, né, seu pecador? Mas seja bem-vindo. Se Jesus te ama, porque eu vou te rejeitar? Para que isso, gente? Para que dar uma de tão bom assim? Volta, meu irmão, fique em paz. A igreja não é nossa, a igreja é de Deus, a igreja é do Senhor. Digam amém. A célula não é nossa, a célula é de Deus, a célula é do Senhor. Volta, filho. Você foi, se arrepentou lá, volta, filho. O pai e a mãe estão aqui para receber você, para cuidar de você. Que os nossos filhos possam ter isso em mente, queridos. Quando eles ficarem lá, velho, eles vão fazer referência a nós. Talvez você, como eu, tenha o costume de fazer referência ao pai, referência à mãe, não é? Alguns talvez não fazem, mas a maioria faz referência ao pai, não é? Tem um modelo do pai, tem um modelo da mãe. Que coisa boa poderem fazer isso, poderem ter referência do pai, que é você hoje. Eu quero servir a Deus como meu pai serve, eu quero amar a Deus como minha mãe servia, serve. Que coisa bacana isso. Que nós possamos passar esse ensinamento. Eles vão crescer e estarão firmados. Eu dizia sexta-feira de tarde: quantos jovens estão aqui hoje à noite? Quantos jovens? Jovens solteiros, levante a mão. A Bia está comprometida, tá, pessoal? Ela levantou a mão, ela está comprometida. Levante a mão, as solteiras. Os solteiros, Bia. Aqui, ó, só gente de bonita, de alto nível. Alguns têm que cuidar, não é tão cedo. Eu falei pro Cassiano está aqui só 15 anos, Cassiano. Falei pro Cassiano, e que mais o outro estava com secretário. Cadê o... Quem? O Maurício! Aqui. O Maurício também aí, Maria. Eu falei pro Maurício, só vai casar até os 15 anos. Vai orar, vai pensar bem, mas vai estudar, vai tocar música. Tem que tocar música nesse altar. Deixa os cabelos crescer um pouquinho mais. Vai casar só daqui uns 15 anos. Não vamos casar tão cedo aí. Tem muita coisa para fazer na vida. Pessoal, essa geração de jovens que aqui está serão os futuros líderes dessa igreja, pessoal. Olha, os líderes de hoje, nós temos que formar bem essa base, gente. Nós temos que sentar, viu, meu? Líderes jovens e a Ju tá aí também, não? Líder de jovem, sentar com essa gurizada e dizer: olha Maurício, a vida é assim, Maurício de Deus. Olha aqui, como é que pode, gente? Como é que a Maria deixa essa vaidade toda? Vamos no alto nível, Maurício. Pode tocar, Maurício, vai filho, continua assim. Tá bom assim. Maurício, te firma com Deus, meu amigo. Vai lá, ama Jesus, serve ao Senhor. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos ficar posição, vamos lá. Aí apareceu uma guriazinha bonitinha, toda esquemazinha. Não, Maurício, ainda é cedo, Maurício. Busca Deus, vai para a palavra. Sabe os sinais da geração. Essa base jovem que aqui está. Gente, nós já estamos com meia idade já, pessoal. Nós chegamos aos 40 é metade da caminhada. 35? Não, eu vou até 80, 90 no mínimo. Eu não solto o púlpito, vou até 90, eu estou aqui pregando. Eu não solto o púlpito. Estou com 90 e estou aqui, ó. Jesus ama. Pessoal, nós precisamos ensinar essa geração nova a amar a Deus, a servir a Deus. Eles serão os futuros pastores dessa igreja, a futura liderança dessa igreja. Então nós precisamos firmá-los na palavra, no conhecimento de Deus, no amor ao Evangelho, no amor, na seriedade, no compromisso. Esse é o legado que nós temos que deixar para eles, pessoal, para que a obra não se perca, para que o trabalho não pare. Nós precisamos ensinar essa base a amar as células, a amar as pessoas, a amar a palavra de Deus, a não ser uma geração apenas teórica, uma geração tecnológica, mas que não tem calo nos joelhos, mas que não ame a Deus, mas que não ame as pessoas. Tem que ser o contrário. Nós precisamos ensinar essa geração a implantar no coração deles o amor incondicional a Deus. E quando tiverem adultos, velhos,
eles nunca mais vão esquecer disso. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Você sabe que eu sonho, eu tenho alguns sonhos. Alguns estão se realizando, graças a Deus, em vida. Um dos meus sonhos era poder ir na igreja ter todos os dias um trabalho de oração. Hoje isso é uma verdade. Eu tenho um outro sonho, que é ter um trabalho assim, ó. Nós temos um trabalho bom com as crianças, um trabalho especial. Mas eu sonho com um trabalho diferenciado para nossas crianças, pessoal, sinceramente. Você sabe, muitas das coisas que eu tenho hoje, eu aprendi no culto de crianças. Muitas das coisas, eu tenho lembrança da igreja que eu cresci, como só tinha um terreno. Eu lembro que nós temos a escola, um canto assim, um cercado que o pastor fez, até a igreja começar a ser construída. Mas eu fui muito bem ensinado por professores, sabe, as músicas, as canções, o amor a Deus. Isso veio lá desde a escola, no culto das crianças. Eu sonho assim, e nós temos um trabalho, uma estrutura, de termos um culto, por exemplo, que temos culto, já está acontecendo isso, está começando a acontecer, não é? Um culto paralelo nosso, só de crianças, porque hoje nós temos crianças que toca, que canta, que dança, que prega, sabe? Nós temos assim um culto com 300 crianças. Não você trazer os filhos e põe lá dentro para pintar, para desenhar, claro, os mais pequenos sim, para desenhar, mas os maiorzinhos para ouvir a palavra, para pegar, para aprender. Às vezes tem criança que não sabe as canções da igreja, não sabe as canções da igreja, mas as canções diz aí, cantores aí, Chitãozinho Chororó não é da época, né? Não. Luan Santana, Anitta, não, sangue de Jesus, pessoal, às vezes tem crianças que não sabem cantar as músicas da igreja. Tem crianças que não sabem anunciar a Bíblia. Não sabe. Filho de crente que está tempo aqui na igreja, não sabe anunciar a Bíblia. Dá um tablet, dá um iPhone, sabe tudo. Pessoal, não deixe de dar essas. Você pode dar o que você quiser para o seu filho, mas dê o que é mais valioso, o que é mais importante, o que é base de amor, de princípios, de a palavra de Deus. A Bíblia diz em Mateus, no Mateus capítulo 18, Jesus está ensinando os discípulos. Ele pega uma criança e ele diz que, Mateus 10, 18, você pode ler a partir do versículo 10, versículo 1. Em Mateus 10, Jesus chama uma criança e diz: o reino de Deus, quem quiser ser o maior, precisa se tornar como essa criança. E começa a ensinar, usando uma criança como um modelo. Nós precisamos dar valor às nossas crianças, gente. Hoje, escute uma coisa: muitas instituições, muitas igrejas, instituições, como por exemplo, de futebol, estão entendendo que os craques virão das bases. Você sabia disso? Olha a seleção alemã, que é um bom exemplo disso. Muitas igrejas entendem que os melhores pastores surgirão nascidos na casa, criados na casa, porque sabem todo o sistema. Meu desejo é que seus filhos, suas filhas, sejam os pastores dessa igreja, sejam os líderes dessa igreja. Nós vamos trabalhar, gente, ao ponto que eles sejam melhores do que nós, no louvor, na dança, na pregação, que nós velhinhos nos sentemos nas poltronas da igreja, que não mais serão extras, serão novas, digam amém. E nós vamos sentar e ouvir nossos filhos cantando, dançando, pregando, e nós olharmos para eles e cantarmos: valeu a pena, vai valer a pena. Amém, queridos? Tenha paciência com os filhos, vamos ensiná-los o caminho do Senhor, o temor do Senhor. Mas para isso, eles precisam ver em nós esse modelo, queridos.
Não esqueça, os filhos aprendem pelo modelo. Que eles possam assim ver em nós o amor de vir para a igreja. Já disse, às vezes tem pais que vêm para a igreja e vêm falando mal de um, de outro, de um, de outro. O filho vai assimilar isso. Aí o pai sobe aqui, a mãe sobe aqui, canta, prega. O filho diz que uma coisa errada. Meu pai diz uma coisa e a outra. Fica lá em casa falando mal dos irmãos. Que negócio é esse? Você entendeu? Aí tudo que nós ensinamos cai por terra. Se você tem uma opinião, não diga na frente dos filhos. Deixa as crianças. Deixe eles na inocência deles. Que eles possam ver em você amor pela igreja. Quando o nosso pai dizia assim, 6 da tarde, meu pai dizia, vamos para a igreja. Meu tio Rosarão, vamos para a igreja. Rapaz, era uma lenda, acho que é só um banheiro em casa, um monte de filhos, você imagina. Era a fila assim, ó. E eu, o mais novo, sempre o menor, esperando na fila. Nós tinha que, o culto era às 8, começava às 6 horas a arrumar, porque era um monte em casa e um só banheiro, misericórdia. Mas era uma alegria. Todo mundo ia para a igreja, nós íamos a pé para a igreja, aquela escadinha de irmãos, para a igreja. Que coisa boa isso, pessoal. Aí a mulher disse para o marido, vamos para a igreja? Agora, na hora do meu Grêmio, do meu Inter. Logo agora, Grenal, na final. Depois eu vou. Aí o filho olha e diz, pois é, né, senhor? Aí o marido diz, vamos lá, meu amor. Agora que o Faustão vai anunciar não sei o quê. Aí o filho olha e diz, pois é, né? Você entendeu, pessoal? Os filhos têm que ver em nós amor pela casa de Deus. Os filhos têm que olhar para nós e ver assim, ó, que nós colocamos a melhor roupa para vir para a igreja. Tem gente que põe a melhor roupa para ir para o shopping, para cear no shopping. E para a igreja, isso é a casa de Deus. É a casa do pai, é a casa da sogra. Não, aqui não é a casa da sogra. Não é a casa da sogra, minha santa, meu santo. Você se arruma para ir para o shopping, passear. Você vai estar com uma autoridade. Você se arruma, se ajeita. Você vai para uma entrevista. Você faz uma maquiagemzinha, um batonzinho. Você passa um batonzinho, né? Aí para a casa de Deus, corta o cabelo, faz um coque. Casa de Deus. Pega um avãozinho, passa uma avãozinha assim, ó. Casa de Deus. Que é isso, meu irmão? Os filhos vão ver isso. Mas vai para o shopping, prepara, se ajeita, se arruma. Aí o filho aprende pelo que ele vê. Aí o filho diz, bom, então tá bom. Tá aí, ó, então tá certo. Então para ir para o shopping, é melhor roupa, boa maquiagem, para tirar foto daquele espelho do banheiro pro shopping. Mas para a igreja, de qualquer jeito, até nisso os filhos olham, queridos. Que nós possamos, é fácil, não é? Mas que cada dia nós possamos ser um modelo para os nossos filhos. Que nós possamos ensiná-los. Quem sabe eu não tive condição de estudar, mas que nós possamos trabalhar para que eles possam ter uma boa profissão. Quem sabe eu não tive condição de estudar, mas que nós possamos trabalhar para que eles estudem. Eu não tive, quem sabe, uma boa profissão, eu não tive opção, mas quem sabe você luta, você trabalha, você se vira em 3, em 4, em 5, para dar uma boa profissão para o seu filho. Essas coisas, elas ficam por toda a vida. Digam amém, queridos. Pense nisso. Pense que os filhos olham para nós, eles vão crescendo, mas que acima de tudo eles crescem em amor, em graça e no conhecimento de Deus e da sua palavra. Que Deus abençoe você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para os nossos filhos, queridos. Vai chegar dias, escute. Vai chegar dias que nós faremos grandes cultos de crianças. Culto com 300, 400 crianças, semanalmente. Vai chegar esse dia. Vai chegar o dia que os seus filhos, nós vamos fazer um culto público aqui. Vai chegar um dia que nós vamos fazer um culto público de domingo. Que vai cantar, dançar, pregar, tocar, serão nossos filhos. Vai chegar esse dia. Você concorda comigo? Dê um aplauso ao Senhor.